Olá meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já puderam perceber, eu vou falar sobre mais um remédio maravilhoso que Deus nos deu, a alimentação saudável. Se caso você não assistiu o meu último vídeo, que eu explico também sobre saúde, clica aqui em cima dos cards para você ir lá assistir. Mais do que ler falar, eu preciso. Lendo 1 Coríntios 10, versículo 31, para lembrar como Deus quer que cuidemos do nosso corpo. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui nos diz bem claro que tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus, até mesmo comer e beber. Agora eu sei que existe aquela parte que Jesus diz: não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, o que sai da boca que pode tornar a pessoa impura. Muita gente usa esse versículo para poder comer e beber o que quiser, mas não é bem assim que funciona. É sempre importante a gente analisar o contexto por trás do versículo, lendo o capítulo ou até mesmo o livro inteiro. Se a gente ler o capítulo 15 inteiro, a gente vai ver que se tratava de tradição judaica e não de o que comer ou o que beber. O que estava acontecendo era o seguinte: os fariseus estavam julgando os discípulos porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Então, os fariseus foram lá reclamar para Jesus, e Jesus diz para eles: hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. E logo depois de Jesus dizer isso, ele fala o primeiro versículo que eu li antes. Os fariseus se diziam pessoas guardadores das leis, mas na verdade eles só sabiam irritar todo mundo, porque eles ficavam o tempo todo cobrando as pessoas para elas seguirem as tradições, quando eles se esqueciam de olhar para eles mesmos e enxergar os primeiros seus defeitos, e também eles não tratavam as pessoas com amor, diferente de Jesus. Olha só o que Jesus diz depois. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então Jesus, ele não estava falando do que comer, mas sim do comer sem lavar as mãos. Deus deu para todas as pessoas o livre-arbítrio, deixando assim elas escolherem entre seguir ele ou não. A gente tem o livre-arbítrio, inclusive na alimentação. Assim a gente pode escolher o que vai comer, o que vai beber, mas a gente sempre vai sofrer as consequências do mesmo jeito. Por isso, se uma pessoa sabe que está pecando, sabe que está transgredindo a lei de Deus, ela não tem como pedir para Deus abençoar ela, porque ele não vai poder fazer isso enquanto ela estiver contra ele. É a mesma coisa na alimentação. Como que alguém vai pedir saúde para Deus se está se alimentando de forma errada, sabendo que Deus pediu para que a gente cuidasse e santificasse do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Gente, eu não sei vocês, mas eu acredito que todo mundo hoje em dia fica por dentro das notícias e das descobertas científicas que tem hoje, ainda mais com tanto acesso à tecnologia que nós temos. Nós sabemos que existem vários alimentos que os cientistas hoje em dia estão descobrindo que prejudicam a nossa saúde. Um desses são os produtos industrializados, que são cheios de sódio, gordura trans, conservantes, fazem muito mal para a nossa saúde. Outro exemplo é o açúcar e a cafeína, que são extremamente viciantes. E também os derivados de animais, que são cheios de hormônios e antibióticos, e sem contar as crueldades que os animais passam. Mas aí surge aquelas famosas perguntas. Mas na Bíblia diz só pra não comer carne de porco. Jesus, está escrito na Bíblia que ele comeu peixe? Os discípulos também comiam carne. Gente, calma aí, deixa eu explicar. Eu vou dar um exemplo para vocês do cigarro. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal para a saúde, que ele prejudica o nosso corpo, só que o cigarro não está escrito em nenhum momento na Bíblia que a gente não deve usar, mas a gente sabe que faz mal, e a Bíblia nos diz pra gente não usar nada que faça mal pro nosso corpo, pra gente cuidar da nossa saúde. E é a mesma coisa com a carne não está escrita na Bíblia, realmente, mas a gente sabe que a carne faz mal, e muitos ignoram essa opção.
Nós temos que considerar também que naquele tempo a carne era bem diferente. Ela não tinha hormônio, não tinha antibiótico, era criada em casa. E hoje em dia a genética dos animais está afetada, tem muito hormônio, tem muito antibiótico, faz super mal pra gente. Isso é comprovado cientificamente. E se caso você quer saber o que a carne faz no nosso corpo, por que a gente não pode comer carne e tudo comprovado cientificamente, eu te recomendo esse livro aqui, Saúde Nua e Crua, da doutora Márcia. É um livro muito bom, ele vai te explicar não só sobre a carne, mas sobre todos os outros derivados animais e tira várias dúvidas. E por acaso você sabia que na Bíblia existem pessoas que não comeram carne? Exatamente! Vamos começar falando do Éden. Você lembra do Jardim do Éden, certo? O jardim que Deus deu para Adão e Eva, os primeiros seres humanos que ele criou. Pois é, lá eles não comiam carne, porque nenhum animal morria, não existia morte, e esse era o plano original de Deus. Eles comiam vegetais, frutas, legumes, sementes, grãos... Delícia, não é mesmo? Pois é, esse era o plano de Deus. Só que o povo começou a pecar demais. E é aquela história que vocês sabem, né? Deus mandou o dilúvio e acabou com o ser humano, deixando apenas Noé e sua família. Porém, após o dilúvio, não existia mais vegetação, certo? Porque a água tinha levado tudo embora. E o plano de Deus, que era a única opção que eles tinham, era ficar comendo carne até a vegetação voltar. Só que o povo, ele quis continuar comendo carne mesmo quando já havia vegetação. Mas Deus, ele nos deixa uma promessa linda e maravilhosa, que quando Jesus voltar, ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra pra gente viver. E você sabia que lá não vai ter morte? Pois é, então como que a gente vai comer carne? Os animais não vão morrer. E você sabia que nem os animais eles vão comer uns aos outros? Pois é, isso está escrito lá em Isaías. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Nós temos também o exemplo da história de Daniel, um jovem que foi levado como escravo junto com seus 3 amigos para servirem o rei Nabucodonosor lá na Babilônia. Chegando lá, eles foram recebidos com um grande banquete, cheio de deliciosas iguarias do rei. Daniel e seus amigos se recusaram a se contaminar com aquela comida e disseram que não iriam comer. Mas os serviçais do rei ficaram bem preocupados, achando que o rei ficaria muito furioso em saber que os jovens tinham recusado a sua comida. Então, Daniel, ele tem uma ideia. Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens, que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens, e só lhes davam legumes para comer. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Vocês viram só? Daniel e seus amigos comiam apenas legumes e águas, se recusando a comer as iguarias do rei, sofrendo tentações, é claro. Imagina quanta coisa gostosa não devia ter naquela mesa, mas pelo poder de Deus eles conseguiram vencer e se alimentaram da forma correta. E não se tornaram só mais fortes, mas também mais inteligentes do que os demais. Só que as pessoas continuam pegando apenas um versículo para fazer uma teoria muito louca e sem analisar o contexto. Só que dessa vez isso acontece em uma visão que Pedro tem. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta-te-se, mata e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Nós sabemos que lá em Levítico, Deus diz para nós não comermos animais impuros. Explica bem quais são todos, mas um deles é o porco. E as pessoas usam esse verso para simplesmente contradizer aquilo que está escrito em Levítico. Dizem que Deus, ele simplesmente anulou aquela lei e que agora sim a gente pode comer carnes impuras. É só abençoar. Mas não é bem assim. Se a gente lê toda a história, a gente percebe outra coisa. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles.
mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de sujo ou de impuro. Deus não estava falando de comidas impuras ou em comida em geral, mas sim estava falando de pregar o evangelho para as pessoas. Se você não sabe, as pessoas daquela época tinham como tradição que a gente não devia anunciar a palavra para as pessoas que não eram do povo de Deus, ou seja, judeus. E as pessoas que não eram judeus eram chamadas de gentios, e os gentios não podiam receber a palavra de Deus, porque eram impuros. Deus deu essa visão para Pedro em forma de animais. Não foi uma coisa ao pé da letra, sabe? Deus apenas queria dizer para Pedro que a gente deve sim pregar o evangelho para todos, até para aqueles que não são do povo de Deus, porque todos merecem uma chance de conhecer a Ele, mesmo se eles não quiserem aceitar. Irmãos, esse assunto da alimentação é considerado por muitas pessoas uma mera bobagem e que não tem nenhuma importância pra gente, mas na verdade tem muita importância, é extremamente importante. Tanto que se você ler lá em Gênesis, você pode perceber que o pecado entrou no mundo através da alimentação. Eva foi enganada pela serpente com um simples fruto. Satanás obteve sucesso através da alimentação, e hoje em dia ele reforça e reforça cada vez mais, e também com sucesso. Hoje em dia as pessoas são escravas da comida. Mas Jesus, como tudo que ele já fez aqui nessa terra, ele veio para nos dar o exemplo. E ele já foi tentado com a alimentação também, lá no deserto, pelo próprio Satanás. E ele venceu pelo poder de Deus. Ele foi tentado em uma situação muito pior, em um grau muito mais elevado, que a gente talvez nem conseguisse aguentar. Mas ele nos mostra que pelo poder de Deus a gente pode tudo sim. A gente pode vencer os nossos vícios, a gente pode largar tudo que faz mal para o nosso corpo com a ajuda de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e comentar aqui embaixo o que você achou, deixar sua opinião e talvez alguma pergunta. Um beijo, que Deus abençoe e tchau!